Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 19 – Raiva exalada. Todo o bem que eu pensava estar fazendo se voltou contra mim de maneira espetacular. Eu estava no deck do parceiro, o vento cortando minhas bochechas, mas eu não conseguia ficar preso lá dentro, remoendo meus pensamentos. De qualquer forma, minha mente estava fixa em Livia. Um animal de estimação, Lucion flutuava ao meu lado. É verdade, a maneira como você a mimava era muito parecida com o tratamento dado a um animal de estimação. Não há muito o que dizer em sua defesa quando você passava tanto tempo bajulando-a como um personagem de videogame favorito. E você está certo? Esse imbecil de IA de primeira classe nem estava tentando me consolar. Se é que havia alguma coisa, suas palavras afundavam as facas no meu coração ainda mais fundo. No entanto, sofrer atos repetidos de maldade genuína na escola a tornou emocionalmente fraca, continuou ele. No momento, ela está mentalmente instável. Portanto, não vejo motivo para você dar peso especial às palavras dela. Você acha que eu sou um robô? Eu me machuco. Sou sensível, saiba disso. Sim, sensível como uma pedra. As palavras dela não deixarão uma impressão duradoura. Você ficará bem. Você acha, nem as experiências da minha vida anterior nem a sabedoria que veio com ela suavizaram o golpe das acusações de Livia. Elas me destruirão. Balancei a cabeça. Isso é para o melhor. Foi totalmente inadequado para um personagem secundário como eu se envolver com o protagonista e a vilã em primeiro lugar. Aprendi uma lição valiosa. No entanto, questiono a sabedoria de recuar agora, disse Lucion. Você está me dizendo que devo ficar por perto e cuidar deles até o fim. Que se dane isso. A própria protagonista acabou de dizer que não quer ser tratada como um animal de estimação. Vamos ver como ela se sai sozinha, então. Bem, agora você está fazendo birra. Ah, cala a boca. Eu já sabia disso, não precisava que me dissessem. Depois de um momento de silêncio, finalmente perguntei, o que você acha que eu fiz de errado? Neste caso, a raiz do problema é que você impediu a capacidade dela de crescer e amadurecer. Eu impedi a capacidade dela de crescer. Do que você está falando? Eu fiz de tudo para ajudá-la a crescer. Ajudei-a na escola, na masmorra, em tudo. De fato. E originalmente, no jogo, ela resolvia todos esses problemas sozinha, apontou Lucion. No curto prazo, sim, você teve sucesso em ajudá-la. No entanto, a longo prazo, você a prejudicou. Ela estava exatamente certa? Você a considerava um animal de estimação, não é? Um animal de estimação adorável e amado, com certeza. Dado quão desagradáveis são as outras mulheres deste mundo, Livia te causou muito menos problemas, e isso a tornou valiosa. O sangue subiu à minha cabeça. Seu desgraçado. Eu joguei meu punho, batendo nele no chão. Ele quicou e depois flutuou lentamente de volta. Satisfeito? Não. Eu te socaria de novo, mas minha mão dói. A raiva me deixou aquecido, e eu fiquei em silêncio, esperando o ar frio me esfriar novamente. Acredito que vou continuar, disse Lucion, porque você precisa ouvir isso. Embora você possua as memórias de sua vida anterior, você ainda é muito uma criança. Você precisa de crescimento mental também. Crescimento mental? Eu resmunguei. Não preciso disso. Você sabe qual é a verdadeira diferença entre adultos e crianças. Suponho que você não se refere fisicamente. Talvez autodisciplina. Eu não tinha problema em controlar meus impulsos. Muito obrigado. Errado. A diferença é se eles podem ou não se adaptar às expectativas da sociedade. Quer prova da minha maturidade? Eu tenho você e todo o seu poder. Eu poderia reconstruir toda a ordem mundial, mas não o fiz. Crianças ouviam isso o tempo todo.
cresçam, sejam adultos, conformem-se. As pessoas que criavam sistemas de valores alternativos e tentavam mudar a sociedade como um todo. Eles eram crianças. Muitas pessoas por aí tinham muito a crescer. Mas eu me integrei, logo, eu era um adulto. Uma desculpa ruim para talvez, mas um adulto mesmo assim. Tais palavras podem ser comoventes vindo de outra pessoa, mas soam como uma piada ruim vindo de você, mestre. Bem, desculpe. Emburrado, sentei-me no chão. Foi então que Brad saiu no deck, espada na mão. No momento em que me viu, seu rosto se contorceu de nojo. Lucion se escondeu atrás das minhas costas. Treino de espada. Eu adivinhei. Isso mesmo. Depois de uma pausa, Brad acrescentou, vou pegar emprestado seu deck para praticar. Ele começou a balançar a espada mesmo com o ar frio nos envolvendo. Sua forma era tão terrível que chamá-lo de ruim teria sido lisonjeiro. Até eu era melhor que ele. Por que você não pratica sua mágica? Eu perguntei. Você é realmente bom nisso. Brad parou de balançar a espada, o suor escorrendo pela testa. Ele estava realmente se esforçando ao máximo. Ele fez uma careta e apontou a espada para mim. Você acha que eu não sei disso? O que, agora você está descontando em mim? Brad retomou o movimento com a lâmina, mas aparentemente minha presença o incomodava. Ele parecia achar difícil se concentrar. Você treina todo dia? Eu perguntei. Claro. Eu tenho que fazer isso para me tornar um cavaleiro. Dei de ombros. Não é obrigatório. É uma arte marcial, é claro que é obrigatório. Ok, mas ser capaz de balançar uma espada não garantia automaticamente nenhum favor de status. Claro, se você fosse tão bom nisso que as pessoas te chamassem de santo da espada, isso seria outra história, mas para a maioria das pessoas, apenas a habilidade com a espada não garantiria o título de cavaleiro. Além disso, era diferente para os nobres, é claro. Quando atingiam uma certa idade, a maioria deles era automaticamente sagrada cavaleiro. Quando eu apontei isso, Brad virou o cabelo com arrogância. Talvez. Mas um dia, quero te vencer. Até esse dia chegar, jurei dar o meu máximo. Dar o seu máximo. Isso é hilário. Eu parei. Espere. O quê? Você é um completo idiota. Eu perguntei. Não vou lutar com vocês de novo. Vocês perderam para mim uma vez e não haverá segunda rodada, não para nós. Brad fez uma careta, mas continuou balançando a espada. Sem resposta para essa, hein? Eu sorri. Se tenho tempo para discutir com você, deveria usá-lo em minhas formas. Sou o mais fraco dos 5. Cocei a cabeça. Brad possuía um talento considerável com magia, mas basicamente não tinha nenhuma outra habilidade além disso. Eu tive um tempo infernal para utilizá-lo no jogo por esse motivo. Apesar de sua fraqueza, ele ainda corria para a linha de frente e morria instantaneamente. Eu nem conseguia me lembrar de quantas vezes implorei a ele através da tela, pelo amor de tudo que é sagrado, por favor, não vá para frente. Coloque todo esse esforço em algo que você é bom, aconselhei-o. Eu faço isso. Mas também não quero perder aqui, continuou Brad, surpreendentemente sincero. Quero que Mari olhe para mim. Quando estamos todos juntos, temo que eu empalideça em comparação com os outros. Quer dizer, obviamente sou o mais bonito. Mas em todas as outras áreas, a diferença entre nós não pode deixar de ser aparente. Esse idiota apenas casualmente elogiou sua própria aparência. Ele está realmente deprimido ou o quê? O que vocês veem nessa garota? Eu perguntei, realmente confuso. Aquela baixinha é chapada como uma tábua. Você ousa insultar a aparência dela. De qualquer forma, o que importa é o que está por dentro. Certo, e por dentro ela era podre. Ela havia roubado o papel de Livia, e sua personalidade era uma longa lista de bandeiras vermelhas. Realmente, sua missão de construir um harém reverso dizia tudo o que eu precisava saber sobre ela.
Embora eu duvidasse que esses caras ouvissem uma palavra do que eu dizia sempre que tentava apontar a verdadeira natureza de Mari. Sinceramente, eu poderia ter acreditado mais em você se dissesse que a achava irresistivelmente fofa. Não, tá bom, eu não acreditaria. Daria para jogar ping-pong naquele peito. Qual é o seu problema? Brad me encarou. Seios são apenas decoração. O que é isso? Retire o que disse. Seios voluptuosos contêm as esperanças, sonhos e desejos de um homem. Eu não posso te perdoar por Um robô flutuante saiu do convés, segurando algumas espadas de madeira. Depois de nos entregar uma para cada um de nós, ele saiu prontamente. Sabe, essas latas flutuantes infestando seu navio são meio aterrorizantes. Brad olhou para o robô com uma careta de lábios cerrados, suas pernas tremendo. É verdade, eu esqueci que ele era um covarde. Narcisista e medroso. Que saco. Pessoalmente, eu achava os robôs fofos. Brad apontou a ponta de sua espada de madeira para mim. Duelo comigo, Bart Forte. Vou passar. Está frio aqui fora. Frustrado, Brad pisou forte, mas retomou a prática. No entanto, a maneira como ele continuava olhando para mim me irritou o suficiente para ceder e pegar minha espada de madeira. Perfeito, venha até mim. Brad declarou. Por que você está tão animado com isso? Você sabe que é péssimo em lutas de espada, certo? Você é estúpido. Minhas notas são muito melhores que as suas, então cuidado com quem você chama de estúpido. Estou apenas feliz por essa chance. Eu juro, a vitória será minha. Ele assumiu sua posição. Pelo menos sua postura agora era melhor do que as formas anteriores. Eu avancei para atacá-lo, e ele quebrou a forma com muita facilidade. Ele se saía com uma total falta de habilidade. Vamos, o que é de errado? Eu provoquei, atacando-o repetidamente. Ele cambaleou, mas conseguiu um golpe rápido e brutal em minha direção, balançando sua espada da esquerda. O golpe diagonal tinha mais força do que eu esperava, e desta vez eu cambaleei. Urgue. Eu simplesmente baixei minha guarda por um segundo, mas Brad deixou isso subir a cabeça. Ele avançou. Agora eu vou acabar com você. Eu dei uma pancada na cabeça dele com o cabo da minha arma, e ele desmoronou instantaneamente de joelhos. Eu sabia, eu disse. Você é mesmo estúpido. De droga. Eu pensei que tinha te pegado. Ele provavelmente se sairia melhor com uma lança, sinceramente. Seus golpes eram bastante ferozes. Brad se levantou e começou a caminhar em direção à entrada do navio. Aparentemente ele já tinha terminado. Eu vou te vencer na próxima vez, ele disse, segurando a cabeça com as mãos, e desapareceu dentro. Eu voltei meu olhar para a espada de madeira em minha mão. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a praticar minhas formas. Eu tinha enferrujado. Bem, isso não é totalmente inesperado. Eu não toquei uma lâmina fora da aula. Eu só preciso de mais treinamento. Antes de deixar minha casa, eu praticava todos os dias. Desde que cheguei à academia, eu me afrouxei, principalmente por causa de todas as outras coisas que de repente tive que fazer, principalmente encontrar uma noiva. Aquilo parecia uma desculpa bem patética. Você pareceu se divertir, Lucian disse enquanto saía de seu esconderijo. Você se esforçou para convidar mais problemas. Foi você quem mandou o robô trazer as espadas de madeira, certo? Sim. Parece que esses caras também têm muito em mente, eu murmurei. Brad trabalhava mais duro do que eu dava crédito a ele. Isso me surpreendeu. Eu não tinha certeza do porquê, mas me deixou meio feliz. Apontei a ponta da minha arma para o céu noturno. As estrelas pareciam lindas enquanto cintilavam no escuro. Maria e Kylo passaram direto por uma placa escrito proibido entrar e seguiram pelo corredor de uma certa masmorra sob a capital, vestidos com armaduras completas e carregando armas. Kylo, carregando uma bagagem pesada, reclamava. Devíamos voltar para casa. É super perigoso aqui embaixo, não é?
A carga de Marie era ainda mais pesada que a de Kyle. Ela desceu pela corda. Nem pense em desistir, ela retrucou. Nosso futuro está à nossa frente. A glória deslumbrante nos aguarda. Se você planejou isso desde o início, deveria ter trazido os garotos, Kyle resmungou baixinho. Os monstros aqui são poderosos. Enquanto discutiam, algo rastejava para cima a partir do fundo do corredor. Ah! Kyle gritou. Tenho aí agora. Pequenas ventosas nos pés do monstro impediam o corpo gigantesco de lagarto de cair enquanto ele subia apressadamente pela parede. Ele abriu suas enormes mandíbulas e foi direto para Marie. Ela arrancou uma granada de sua bagagem e a lançou na boca do monstro. Não me subestime. Ele engoliu por instinto. Quando a explosão foi acionada, a cabeça do lagarto voou e o poço encheu-se de fumaça preta. As ondas de choque fizeram a corda balançar violentamente, mas Marie se agarrou a ela, gritando, Kyle. Segure firme. Eu quero ir para casa. Marie e seu escravo continuaram o resto do caminho para baixo, chegando eventualmente ao fundo do buraco. Kyle afundou no chão com lágrimas nos olhos, grato por ter algo sólido sob ele novamente. Marie permaneceu vigilante, mas colocou sua pesada bagagem no chão e pegou suas ferramentas. Está tudo bem, ela disse a si mesma, eu consigo. Eu já sabia de tudo o que aconteceu até agora. Ela havia zerado o jogo até o ponto intermediário. Foi assim que soube do item escondido além da placa de não entrar acima. Tudo que tenho que fazer é recuperá-lo. Então podemos sair dessa bagunça. Marie imaginou o rosto de Livia em sua mente. Isso mesmo, vou passar por cima de você e encontrar a felicidade. Era imprudente para ela e Kyle se aventurarem tão fundo em uma masmorra sozinhos. Mas Julius e os outros tinham obrigações, então ela não havia mencionado a viagem para eles. Outro motivo também a impulsionou ao sigilo. Eu não achava que Olivia fosse capaz de fazer algo por conta própria, mas aquele personagem secundário inútil a tornou uma força a ser reconhecida. Eu tenho que conseguir este item rapidamente, ou meu plano de superá-los vai desmoronar. Ela estava desconfiada de Liam há algum tempo. Ele parecia indiferente e despreocupado até o festival recente, mas sua intuição lhe dizia que ele não podia ser subestimado. Quando Olivia eventualmente entrasse na masmorra, ele certamente estaria ao lado dela, o que significava que eles poderiam obter o item antes de Marie. O pensamento a aterrorizava. Marie não podia esperar por mais ninguém. Não importava o quão difícil as coisas ficassem ou o quanto ela tivesse que se esforçar, ela colocaria as mãos neste item. Marie ergueu sua espingarda e olhou para trás, em direção ao seu servo. Vamos, Kyle. Ele lentamente se levantou do chão, e ela puxou sua mochila pesada de volta ao ombro, pegando uma lanterna. Ela começou a avançar, iluminando o caminho à frente. Pelo que estamos procurando aqui embaixo? Kyle perguntou. Venha comigo e você descobrirá. E não se preocupe, depois disso, nunca mais teremos que nos preocupar com nossas finanças. Isso fez o rosto de Kyle se iluminar, embora ele rapidamente balançasse a cabeça. Não, mas sério, como vamos voltar para casa em segurança? Marie segurava firme sua espingarda, pronta para o que pudesse vir, seu rosto determinado. Farei o que for preciso para conseguir o tesouro que está à nossa frente. Nossas vidas estão em jogo. Aquele item era essencial para desfrutar da vida ideal que ela havia planejado para si mesma. Com Kyle seguindo, Marie adentrou ainda mais na masmorra. No palácio, Julius participava de uma reunião de estratégia com Gilk. Agora que ele não era mais o príncipe herdeiro, as pessoas não pareciam esperar muito dele. Ninguém o visitava diariamente, como antes, e pessoalmente, ele preferia assim. Eu descobri, Gilk. Eu sabia que você conseguiria, Vossa Alteza. Gilk elogiou prontamente o príncipe, embora Julius ainda não tivesse explicado seu plano. Digo que devemos sair escondidos do palácio e correr para nos juntar a Greg e Brad para oferecer nosso apoio. O que você acha? É uma ideia brilhante.
Gilke sorriu. Ótimo, também pensei assim. O único problema é, como vamos sair às escondidas? Gilke ficou pensativo. O maior obstáculo é sua notoriedade dentro do palácio. A rainha Milene tem vários vigias em alerta, e eles estarão de guarda para você. Não será tão fácil como simplesmente escapar. Entendo o que você quer dizer. O príncipe ficou em silêncio, momentaneamente desanimado. Então, segundos depois. Eu entendi, Gilke. Eu sabia que você conseguiria, Vossa Alteza. Máscaras. Se escondermos nossos rostos, espere, não, devemos preparar capas também. Será melhor se escondermos nossas roupas também. Entendi. Gilke concordou. Vamos nos disfarçar e escapar. Exatamente. Só uma pequena questão, Vossa Alteza. Como vamos conseguir essas máscaras e capas? O rosto de Julias caiu. Isso realmente é um problema. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos antes de o príncipe surgir com uma ideia verdadeiramente inovadora. Eu entendi. Eu sabia que você conseguiria, Vossa Alteza. Juntos, os dois elaboraram seu plano para sair às escondidas do palácio, tão empolgados que momentaneamente esqueceram sua motivação para fazê-lo em primeiro lugar. Isso mesmo. Julias pensou de repente. Assim que eu sair daqui, talvez eu devesse ir ver Mari. Tenho certeza de que ela terá uma ideia brilhante para nós. Por um momento, ele se permitiu ser distraído por demorar-se no pensamento de vê-la novamente. Por tanto tempo, esses dois jovens foram uma fonte de esperança para tantas pessoas. Com o peso dessas expectativas levantadas, Gilke e Julias se sentiram estranhamente enérgicos. Vamos fazer isso, Gilke, sim, Sua Alteza. Milene analisou o relatório de seu subordinado. O que diabos aquele garoto está fazendo? O documento detalhava como Julias e Gilke haviam apresentado um pedido de orçamento para cobrir os custos da compra de máscaras e capas. Eles não estavam sendo totalmente sinceros sobre o motivo, mas estava claro que estavam aprontando alguma coisa. Milene pensou que poderia chorar de estresse. Meu filho era realmente um idiota todo esse tempo. Eu sempre o achei tão capaz. Ele está realmente pensando em fugir do palácio com um disfarce tão rudimentar? Isso me deixa ansiosa, mesmo que ela lhes desse o benefício da dúvida e fingisse que uma máscara e capa poderiam ajudar numa tentativa séria de fugir. A decisão de apresentar um pedido de orçamento fez com que ela quisesse sentar os dois para uma conversa. Eu não me importo de comprar essas coisas, ela diria, mas por que você me avisaria do que estão planejando ao entregar isso? O que eles pretendem fazer depois de sair? Eles pensaram até esse ponto. Não, não, isso é apenas bobagem. Eles não são tão estúpidos assim. Milene queria ser otimista. Julias era seu filho adorável e ela conhecia Gilke desde que ele era um menino. Devo estar errada. Ambos são tão capazes e meninos tão sérios. Eles nunca tentaram fugir do palácio antes, então tenho certeza de que isso os está atrapalhando. Na verdade, talvez eles quisessem que eu percebesse. Ou talvez isso seja uma armadilha para me atrair para uma falsa sensação de segurança. Ela suspirou. Nenhuma dessas opções parece muito provável. Independentemente disso, esses meninos são inteligentes o suficiente. Tenho certeza de que simplesmente não percebi seu verdadeiro objetivo aqui. Se uma mãe não pode confiar no próprio filho, em quem confiará? Sem dúvida, este é um movimento brilhante e estratégico, no entanto. Mas também é verdade que eles estão tentando fugir. Ela fez um gesto para um subordinado. Chame-os aqui. Diga-lhes que eu desejo discutir o futuro imediato deles. Eu ainda não tinha respostas quando o sol nasceu no dia seguinte. Na mesa do café da manhã, Greg devorava sua comida enquanto Brad levantava graciosamente cada pedaço até a boca. Só de manhã e já é uma festa da salsicha aqui, resmunguei. Livia havia ficado enfiada no quarto dela, então Lucion entregou o café da manhã dela. Não é como se eu quisesse ver seu rosto logo de manhã também, disse Greg, limpando a boca. De qualquer forma, o que vamos fazer agora?
As principais forças dos piratas ainda estão por aí. Certo. Pelo que o jogo dizia, não deveríamos encontrar o resto do grupo pirata até o meio do nosso segundo ano na academia. Mas se os deixássemos em paz, eles se tornariam mais problemáticos. Os tubarões alados, como eles se autodenominavam, eram uma gangue especialmente maligna. Lidar com eles mais tarde soava como um incômodo. Seria muito mais fácil acabar com eles enquanto já estávamos aqui. Descobrimos onde eles estão escondidos, eu disse. Só precisamos esperar um pouco mais antes de invadir. E Lucion me interrompeu. Mestre, parece que eles decidiram lançar um ataque contra nós primeiro. Pulei da cadeira e olhei pela janela. Greg e Brad me observavam nervosamente. Parece que eles vieram mais rápido do que o esperado. Eu me virei para sair da sala. Eu precisava dar as boas-vindas aos nossos convidados não convidados. Greg me chamou enquanto eu saía. Bartford, não me importo se está meio quebrado, deixe-me levar uma das armaduras. Brad usava uma expressão séria também. Eu recuperei algumas da leva de ontem. Nós gostaríamos de usar uma. O que eles estavam planejando fazer com armaduras defeituosas? De jeito nenhum. Vocês realmente acham que podem pilotar alguns trajes defeituosos? Vocês ainda são nobres. Por favor. Greg abaixou a cabeça. Eu sei que vou te atrasar, mas não posso apenas ficar aqui e assistir. Brad também baixou o pescoço. Nós percebemos que é egoísta. E essas armaduras, quebradas como estão, pertencem a você. Mas ainda gostaríamos que você nos emprestasse. Queremos lutar. Pensei em recusá-los, mas quando olharam para mim, a sinceridade deles era tão intensa que tive que desviar o olhar. Vou dar uma olhada nelas primeiro, eu disse. Fiquem à vontade para pegar o que quiserem depois disso. Te devo essa. Não vou te decepcionar, prometo. Ambos soavam tão animados para entrar na batalha. Que diabos? Pior, Lucion nem mesmo esperou pelo meu comando. Vou realizar a manutenção e reabastecer duas das armaduras mais intactas em nosso hangar. Você é uma peça de sucata extremamente irritante. Ele era tão irritantemente competente que eu nem tinha munição para retaliar. Como eu deveria criticar suas falhas se ele não tinha nenhuma? Certifique-se de ser minucioso, eu resmunguei. Por algum motivo, ficou barulhento lá fora. Livia estava sentada desanimada no chão do quarto, mas o alvoroço a levou aos pés. Ela caminhou em direção à janela, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o rosto uma bagunça. Até suas pernas tremiam, instáveis devido ao cansaço. Por que o Partner está se movendo? Ela perguntou distraidamente enquanto sentia o navio avançar. Ela espiou através do vidro para ver Lian a bordo do Arrogas, lançando-se na batalha. Lian. Um navio pirata semelhante ao que eles haviam enfrentado no dia anterior se aproximava deles. Espere, não, 5 navios. O maior tinha facilmente mais de 300 metros, absolutamente enorme. Ele se alinhou ao lado do Partner e disparou uma saraivada de balas de canhão. Ah! Livia colocou as mãos sobre a cabeça e se agachou, mas uma luz fraca envolveu o Partner e o deixou ileso. E incrível! Quando Livia espiou novamente, Lian estava atacando a nave capitânia inimiga, com suas velas enfunadas pelo vento. Lian estilhaçou o mastro. A cena inicialmente trouxe alívio a Livia, mas sua depressão logo retornou. Eu disse coisas horríveis para ele. Eu tenho que me desculpar. Por que eu disse tudo aquilo? Ela nem conseguia identificar por que estava tão chateada, não depois de tudo que ele havia feito por ela. Enquanto Livia se inquietava e se preocupava, uma armadura inimiga de repente enviou Lian girando pelo ar. O quê? Diferente das outras armaduras, que normalmente eram menores e mais leves do que Arrogas, esta tinha o tamanho da armadura de Lian. E, apesar da força do Arrogas, essa armadura o superava. O coração de Livia apertou dolorosamente. Esgotada pela falta de sono, sabendo que seu julgamento estava prejudicado e consciente de sua própria impotência, ela, no entanto,
saiu pela porta e correu pelo corredor. Ela teve que correr uma boa distância para chegar ao convés, já que o partener era tão grande. No caminho, robôs flutuando pelos corredores tentaram impedi-la. Desculpe, mas deixem-me passar. Livia gritou e, por um momento, eles congelaram. Eles reiniciaram-o rapidamente e correram atrás dela, mas não conseguiram alcançá-la a tempo. Livia cambaleou para fora no convés. A batalha estava muito mais alta aqui, e os ouvidos delas uniam dolorosamente. A pólvora explodiu e as balas de canhão se chocaram contra a barreira mágica do parceiro. Tremores violentos acompanhavam o caos, e a fumaça envolvia o campo de batalha. Livia se afastou da porta para procurar Liam. Ela não estava pensando se ou como poderia ser útil. Ela simplesmente queria saber se ele estava seguro. Liam. Liam. Foi então que uma enorme armadura pousou no convés à sua frente. Quando ela olhou para cima, viu não um cinza escuro de arrugas, mas uma armadura espinhosa com uma caveira pintada nela. E essa era a armadura que tinha enviado Arrogans girando pelo ar. Segurava uma grande espada larga na mão direita e a mão esquerda se estendia em direção a Livia, grande o suficiente para engoli-la inteira. O medo a paralisou, mas de repente, pequenos robôs em forma de cilindro com braços finos e sem pernas enxamearam entre ela e o inimigo. Tch, o que é esse lixo atrapalhando meu caminho? Uma voz profunda zombou de dentro da armadura. A armadura golpeou os robôs para o lado e os jogou para longe, depois estendeu a mão em direção a ela mais uma vez. Livia fechou os olhos com força e virou a cabeça para o lado. Não, Liam, me salve. Tire as mãos dela. Mas esse também não era Liam. Pilotando uma das armaduras inimigas, Brad avançou e derrubou a enorme armadura. Seu impulso só fez o pirata deslizar para trás uma curta distância. Com a diferença entre suas armaduras, era como uma criança pequena empurrando o próprio pai. O pirata agarrou o Brad e o lançou no ar. Não se ache, moleque. Livia se esqueceu de como respirar. Brad se esparramou pelo convés. Enquanto tentava se levantar, Greg veio correndo com sua armadura. Ele girou sua lança pelo ar, conseguindo destruir várias unidades inimigas enquanto avançava. Ei, você, saia do meu caminho. Ele rugiu, empurrando sua lança no pirata. No entanto, a armadura do inimigo era muito espessa para ser perfurada. Acho que você é duro, hein? O pirata arrancou a lança de seu traje e a bateu no convés, fazendo Greg cair junto com ela. Livia assistiu horrorizada, com medo demais para recuar. Brad se moveu protetoramente na frente dela. O que você está fazendo? Ele perguntou irritado. Saia daqui. Minhas pernas não se mexem. Sendo lançado pelo ar me deixou irritado pra caramba, e eu descontei minha frustração nas unidades inimigas próximas. Fora do caminho. Agarrei um inimigo com a mão de Arrogans e o atirei nos navios piratas. Um grupo inteiro me cercou, e eu respirava em arfadas curtas e desiguais enquanto estava encolhido no pequeno e apertado cockpit. Não os mate. Gritei irritado com Lucion. Capture todos eles. Você está sendo ridículo. Lucion, igualmente, estava contrariado. Não estaríamos tendo tanta dificuldade se você não insistisse em pegá-los vivos. Drones foram lançados de um container nas costas de Arrogans, assumindo uma posição defensiva no ar ao meu redor. Os piratas, com rifles nas mãos, gritaram. Monstro! Que diabos? O que é aquela coisa? Descarregue todas as suas balas? Não chegue perto de mim. O homem que me havia jogado era o chefe dos bandidos, ele tinha uma recompensa por sua cabeça e pilotava uma armadura enorme. A maioria dos trajes modernos eram elegantes e leves, como o que os outros piratas pilotavam. Seu chefe, por outro lado, usava o mesmo tipo de armadura pesada que Arrogans. Vamos nos apressar e pegar aquele desgraçado. Eu talvez estivesse entrando em pânico. Mestre, seu tempo de reação está mais lento agora do que na última vez que você pilotou, alertou Lucion.
E não é a única de suas habilidades que está sofrendo. Você não está tão afiado hoje. Sim, eu entendi. Eu também tenho relaxado no meu treinamento aqui. Desculpe. Estive um pouco ocupado com outras coisas. Não. Acredito que isso seja um problema mental não resolvido. Arrogas, com sua grossa blindagem de carvão, planava pelo céu. Qualquer bala que os piratas disparavam em mim ricocheteava. A imensa superioridade de Arrogas, força, velocidade e poder, você escolhe, era facilmente aparente. No entanto, apesar de pilotar uma arma tão elite, eu lutava. Eu havia subestimado o meu oponente. O chefe deles me deixou para seus subordinados, evitando assim um confronto direto entre nós. Toda vez que eu tentava encontrá-lo, os outros piratas me cercavam e começavam a atirar, e lidar com eles estava se mostrando uma enorme dor de cabeça. Eu tinha que me aproximar e esmagar a cabeça de cada um deles na garra de Arrogas. Quando eu fazia isso, pelas frestas de suas armaduras, via os pilotos me encarando com medo absoluto. Não posso continuar perdendo tempo com vocês, idiotas. Vamos acabar com isso agora. Mestre, interveio Lucion, o chefe dos piratas pousou no convés do parceiro. Além disso, Livia está lá. O quê? Engasguei de surpresa, e várias balas de canhão foram disparadas do navio inimigo, engolindo Arrogas na explosão. Apesar da nossa situação, eu descontei em Lucion. Por que você deixou ela sair? Minhas desculpas. O sistema dos robôs trabalhadores sofreu uma falha temporária. Suspeito que haja uma causa subjacente, no entanto esquece isso. Estamos voltando para salvá-la agora mesmo. Uma das câmeras de Lucion acompanhou a ação no convés do parceiro, e ele exibiu a imagem para que eu pudesse ver. Brad e Greg estavam fazendo uma tentativa valente de enfrentar o líder inimigo, pilotando as armaduras que Lucion havia consertado. Concordar em ajudá-los foi a escolha certa. Por enquanto, eles protegeram Olivia. A imagem deles lutando desesperadamente para mantê-la segura parecia tão natural. Aquilo me assombrava. Em minha vida passada, eu tinha visto essa cena se desenrolar centenas de vezes. Abaixei o olhar e ri. Isso mesmo. É assim que as coisas deveriam ser. Eles são os interesses amorosos, e ela é a protagonista. Nunca fez sentido eu estar ao lado dela. Mestre. Isso mesmo. Eu sabia disso, lá no fundo. Não vale a pena ficar chateado agora. Respirei fundo, ajustei minha pegada nos controles e desliguei a imagem. Não adianta pensar nisso agora. Eu precisava lidar com o inimigo à minha frente. Eu tinha meu próprio papel a desempenhar aqui. Afinal, eu era um personagem secundário, certo? Que presunção pensar que eu poderia ter ficado ao lado da protagonista, ao lado de Livia. Esse simplesmente não era o meu lugar. Aumente nossa potência. Chame o terceiro container, eu disse. Entendido. Lucion sentiu uma mudança em mim, pelo menos o suficiente para parar com os comentários desnecessários. O que é de errado? Não vai dizer nada? Eu quase me sinto um pouco solitário sem o seu sarcasmo mordaz. 2 machados saíram do terceiro container, e eu os agarrei com as 2 mãos. Inclinei minha cabeça, segurando as imensas armas nos punhos de Arrogas. Lentamente, levantei meu olhar de volta para o monitor. Vou esmagá-los. No convés do parceiro, Livia ainda não conseguia se mover. Suas pernas cederão. Greg e Brad estavam ambos caídos diante dela, com o chefe pirata pairando sobre eles. De droga! Como ele é capaz de exercer tanto poder em uma armadura tão desajeitada? Embora ainda estivessem vivos, suas armaduras não estavam em condições de continuar a batalha. O chefe pirata apoiou sua espada larga no ombro e estendeu a mão esquerda em direção a Livia. Esses 2 realmente me fizeram perder tempo. Garota, você vai ser minha refém. Esse homem quer me usar contra Lian. Livia cambaleou para ficar de pé e ela precisava correr. Assim que o fez, o pirata enfiou sua lâmina no capacete da armadura de Brad.
Brad gritou de angústia. Senhor Brad. Se você tentar fugir, eu mato ele. A voz do pirata saía do enorme armor. Ele estendeu a mão novamente em direção a ela. Agora se apresse. Venha pra cá. Brad se contorcia de dor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Livia, mas ela deu um passo hesitante para a frente, com os joelhos tremendo, mesmo enquanto soluçava de frustração. Tudo o que fiz foi atrapalhá-los. Não sou nada além de um fardo para todos. Foi então que um borrão cinza passou à sua frente, e o vento de sua passagem sacudiu o cabelo de Livia e amarrotou suas roupas. O chefe pirata foi lançado pelo ar. Lian! Livia exclamou, mas quase tão rápido quanto o medo voltou. O quê? Lian retalhava o inimigo com um machado enorme em cada mão, rasgando a armadura protetora do pirata. Livia tinha visto Arrogance pela última vez durante o duelo de Lian com Julius. Para aquilo, Lian havia empunhado uma pá, o que fez a armadura parecer quase tola e meio adorável. Agora, Arrogance parecia muito mais sinistro. A armadura era uma arma, forjada para a batalha, e sua aura assassina fez sua boca cair aberta. Você não pode fazer isso, Lian. Você não pode. Ele alternava as mãos enquanto cortava o oponente, brincando com a armadura do pirata como se fosse um brinquedo. Enquanto ele golpeava, o homem dentro gritava de terror. Poupe-me. Eu me rendo. Eu me rendo, por favor. Lian gargalhou. Rendição? Muito patético para um pirata famoso como você. Não tem graça se você não resistir. Vamos, lute de volta. Ele bateu com o pé no pirata várias vezes, até que o homem soluçasse, implorando por sua vida. Por favor, me poupe, eu imploro. Por favor. Isso é muito a pedir depois da bagunça que você causou. Você não deveria estar dizendo aos seus homens para se renderem primeiro? Vamos lá, diga antes que eu te mate. O pirata havia lutado com Greg e Brad com tanta facilidade apenas momentos antes, mas enfrentando Lian, ele foi reduzido a pouco mais do que um inseto. Mesmo enquanto ordenava que seus homens se rendessem, Lian continuou a destruir a armadura, arrancando a placa e rasgando a estrutura e as estruturas internas. Livia observava aterrorizada. Arrogance enfiou a mão no estômago da armadura e arrancou algo visível dentro de seu capacete. Lian sorriu. Achei. Devolva isso. O chefe pirata ofegou. Esse componente é vital para como se eu me importasse. Não é mais seu. Se você tem alguma reclamação, venha até mim. Lian bateu com o pé na armadura quebrada do homem, fazendo-o rolar pelo convés. O pirata gritou, então pelo menos ainda estava vivo. Livia vasculhou os céus, mas parecia que Lian já tinha cuidado dos navios aéreos dos piratas. Fumaça preta saía de cada um. Eles ainda conseguiram ficar à tona, mas os piratas restantes correram para pular em pequenos botes salva-vidas, na esperança de fugir. Lian também derrotou a maioria das armaduras dos piratas, que agora flutuavam no mar abaixo. Seus dispositivos de flutuação foram implantados, evitando que afundassem, e os pilotos lentamente saíam de seus trajes. Cada um olhava para o céu com um olhar de desespero, como se estivesse com medo do que viria a seguir. Eles lembraram Livia de Brad. Ela correu até onde a armadura dele estava. Ele estava visível no cockpit rachado, suas lesões também aparentes. Deixe-me ajudar você, disse Livia. Brad tirou a cabeça de seu capacete, um suor frio cobriu seu rosto angustiado. Ele tentou forçar um sorriso. Oh, obrigado. Não, é minha culpa ele balançou a cabeça. Não, não é. O quê? Greg e eu concordamos com isso. Ele assentiu na direção de Greg. Dissemos que lutaríamos para protegê-la. Afinal, estamos tentando nos tornar cavaleiros. Um cavaleiro sempre deve servir uma dama, senão isso dói. Enquanto Livia se ocupava cuidando de suas feridas, ela ficou aliviada ao ouvir que Brad não a ressentia por ser uma responsabilidade. Mesmo assim, ela se sentia terrivelmente patética.
Ela pressionou a mão sobre uma das feridas de Brad, e uma luz fraca emanou de sua palma. A ferida se fechou e depois desapareceu completamente, deixando Brad boquiaberto. Você é incrivelmente habilidosa em magia de cura, assim como Marie. Obrigado. Apenas alguns raros eram capazes de usar tal magia, e essa informação despertou a curiosidade de Livia. Então a senhorita Marie também pode usar? É verdade? Ela é nossa deusa, Brad se gabou, sorrindo. Não importa a sua lesão, Marie pode te curar direito nesse momento. Ele perdeu a consciência. Talvez ele tenha relaxado demais com a falta de dor. Liam saiu de Arrogans e observou Livia limpando o sangue persistente da ferida curada de Brad com um lenço. Liam. Ela disse quando percebeu. Ah, Ele sorriu para ela, embora Livia achasse que ele parecia um pouco triste. Isso combina perfeitamente com você. Eu acho que é normal as coisas voltarem ao seu estado original. Sobre o que ele estava falando? Enquanto Livia tentava se levantar, Liam foi até Greg. Ele tirou o homem de sua armadura e confirmou que ele não havia sofrido ferimentos significativos. Bom trabalho lá fora, Liam disse com um sorriso. Você é realmente bem resistente. Você está zombando de mim? Ah, desculpe por isso. Pegamos emprestado de você, e então nós quebramos. Não tem problema. Liam deu de ombros. Vocês valeram a pena. Você pode me dar uma mão para levar Brad para dentro? Ele está bem. Greg franziu a testa. Ele está bem. A senhorita Olivia o curou completamente. Livia apertou o punho contra o peito. Seu coração apertou dolorosamente como se alguém estivesse esmagando entre os dedos. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Liam passou por ela sem sequer olhar em seu rosto. Juntos, ele e Greg tiraram Brad do cockpit. Alguns robôs trouxeram uma maca, e eles levantaram Brad nela. Depois que os três entraram, Livia se permitiu chorar. Por quê? Me chame de Livia, por favor. Suas pernas cederam mais uma vez, e ela desabou no chão, um soluço na garganta. O tesouro dos piratas cintilava diante de mim, mas eu não tinha interesse em nenhum disso. Nós o guardamos tudo em uma das salas de armazenamento do parceiro. Eu também tinha pego algo mais deles, algo muito mais valioso. Eu virei na minha mão, mas rapidamente enfiei no bolso. Impressionante que eles conseguiram coletar tanto. Lucion flutuava pelo ar ao meu lado. Duvido que possamos esperar muito da Casa Wayne em termos de compensação, mas ganharemos uma recompensa por eliminar os piratas e prender o líder deles. Seguindo os padrões do reino, deve ser uma generosa. Isso mal importava para mim agora. O que eu ia fazer com ainda mais dinheiro? Tudo era tão inútil. Talvez eu compre um novo conjunto de chá. Não tenho certeza do que vou fazer com o resto. A imagem de Brad e Greg protegendo Livia, não, senhorita Olivia, surgiu em minha mente. Essa era a forma como as coisas deveriam ser, mas algo nisso deixava meu coração inquieto. Eu olhei para Lucion. Ei, você encontrou provas de uma conexão entre o Conde Offren e aqueles piratas? Sim. Eu coletei correspondências entre eles, bem como alguns outros materiais. Acho que devemos informar o palácio. Posso deixar o resto com o Duque Redgrave. Um escândalo da casa rival será um bom presente. É mais do que um escândalo. Você tem a chave para a queda deles, disse Lucion. Você percebe que a casa Offren pode tentar interceptar e recuperar os piratas. Eu dei de ombros. Nós só temos que esmagá-los se eles tentarem, certo? Qual era o propósito de tudo que eu tinha feito até agora? Eu tinha todo esse poder à minha disposição, e eu mal tinha feito uso adequado dele. Será que eu era um idiota? Sim. Era exatamente isso que eu era, um idiota. Se limparmos o lixo como eles, eu murmurei, isso pode tornar o reino um lugar um pouco melhor. Não, isso não é suficiente. O próprio reino é lixo. Na verdade, esse mundo inteiro é uma porcaria, não é? Comecei a rir.
Lucion me observou, mas não ofereceu nenhum de seus comentários depreciativos habituais. Ele simplesmente perguntou: você tem certeza de que é isso que deseja? Eu não teria nenhum escrúpulo em destruir este reino, não, o mundo inteiro. Tudo que você precisa fazer é me dar uma ordem, e eu tomarei uma atitude. Depois disso, estaríamos livres para construir um mundo que melhor se adapte aos seus gostos. Um mundo que se adapte ao meu gosto. Isso soa maravilhoso. Seria a vida. Eu poderia ter mulheres me servindo, criar meu próprio harém. Reunir todas as garotas élficas, garotas com orelhas de gato e garotas bestas. Talvez eu faça um mundo que seja o exato oposto deste, onde as mulheres estão na base. Assim que eu disse isso, percebi algo terrível. Eu estava fantasiando sobre a mesma situação feia em que eu já estava, só que com os papéis invertidos. Sério? Então eu não sou diferente das garotas da academia. Fico feliz que você percebeu isso sozinho, observou Lucion. Você se sente um pouco melhor agora, tendo descontado sua raiva naqueles piratas. Nem um pouco. Se alguma coisa, minhas emoções pareciam vermes repugnantes se contorcendo dentro do meu estômago. Eu queria me livrar deles, mas não sabia como. A garota, Lucion começou, e então esclareceu: Olivia, eu quis dizer. Ela não te odeia. Ela é simplesmente emocionalmente instável, eu sei disso, eu retruquei. Você achou que eu estava com raiva dela? Pensou que eu estava chateado porque ela estava sendo ingrata, apesar de todo o esforço que eu fiz para cuidar dela. Sim. Seu pequeno. Eu o encarei. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Mas então, quando ele me disse que Livia havia saído para o convés, eu definitivamente pensei: sua idiota. O que você está fazendo? No entanto, as ações dela permitiram que Brad e Greg provassem sua coragem e determinação. Era assim que o protagonista e os interesses amorosos deveriam interagir entre si. No geral, a missão foi um grande sucesso. Foi ótimo ver como tudo acabou. Eu não teria que preencher o lugar dos interesses amorosos mais. Eu poderia voltar a ser um personagem secundário. Eu tirei o colar sagrado do meu bolso. Tudo que resta é descobrir como dar isso a ela, eu acho. Seria muito mais fácil se Brad ou Greg simplesmente abrissem os olhos e ficassem com Olivia. Então eles poderiam dar o colar a ela em vez de mim. Na verdade, seria o melhor. Eu esperava que eles dessem o máximo de si. E eu daria o máximo de mim para ajudá-los a voltar para onde pertenciam. O que significa que sei exatamente o que fazer com isso. Eu enfiei o colar de volta no meu bolso. Mestre, anunciou Lucion, parece que a frota do Conde Offrey está vindo para cá. Uma nave aérea do Duque Redgrave também está a caminho. Bem. Hoje realmente estava se mostrando um dia e tanto.